Beleza, gnomos e gnomos da terceira série. Belezinha, saudade de vocês mesmo, do coração. Hoje, novamente, vou fazer uma retomada de estatística. Tá maçante, não tá indo muito conteúdo, mas faz parte da ideia da subsecretaria, porque provavelmente, se quando retornarmos, pode ter ido aquela avaliação externa e o conteúdo da estatística. Então, para fixar e tudo mais, a aula que foi enviada para vocês, a lista que foi enviada para vocês, é uma lista completa de exercícios enviada pela Secretaria da Educação. Então, em cima dessa lista, eu preparei a aula. Beleza? Vamos aqui então. A retomada básica que a gente tem que passar para vocês aqui é o quê? Os conceitos e os fundamentos. Vamos tentar lembrar sobre a ideia de população. Quando eu estava explicando para vocês a ideia de população, eu peguei a ideia do GENSA, do CEPI, como sendo o todo. Como eu falei, o todo, isso aqui é a população. Então, o todo, a população seria o quê? Todos os alunos do GENSA. Uma amostra, os alunos da terceira série. Então, a amostra foi que os alunos da terceira série. Então, população é o todo e a amostra é retirada de dentro da população de onde o estudo está sendo feito. Certinho? Certo. Variável. Galera, a variável vai ser a característica que vai ser estudada ali dentro dessa amostra, certo? Então, depende da abordagem da pesquisa, da pergunta que vai ser feita, certo? Um exemplo, qual a marca do seu carro favorita, certo? Qual vai ser a sua altura, certo? Qual a sua idade, qual o time que você torce e para quem você votou. Isso tudo aqui é uma variável, certo? E dentro dessa variável nós temos duas ideias, certo? Que é o que é a quantitativa e a qualitativa. Então, quando eu falo em altura, número e tudo mais, a gente o que é quantidade. E a qualitativa, como eu falei aqui, uma marca de um carro ou outros exemplos que você imaginar aí. Certinho? Certo. Dentro ainda nós temos a frequência absoluta, certo? E a frequência relativa. Ah, Dentro aqui da amostra, certo? Eu peguei uma variável, aí perguntei aqui, qual a marca do seu carro favorita? Aí vamos lá, 10 falaram que foi Ford, certo? 5 Volkswagen, assim foi. Então, essa quantidade, esse número, certo? É o que? A frequência absoluta, certo? E a frequência relativa também é relacionada a uma quantidade, mas em porcentagem, certo? Dado em porcentagem isso aqui. Então, a frequência absoluta é dado em valor numérico e a frequência relativa é dado em porcentagem. Certinho? Vamos lá. Pessoal, às vezes eu estou meio perdido aqui porque não aprendi a espelhar essa porcaria de câmera aqui. Então, eu não sei qual que é o direito, qual que é o esquerdo, mas vamos lá, faz parte disso aqui. Ah, isso aqui que é mais importante também, certo? Conceitos e as medidas de tendência central. Como eu falei para vocês, a nível de ensino médio, isso que é o mais cobrado para vocês. Então aqui nós temos a média aritmética, certo? A média ponderada, moda e mediana. Vou escrever aqui um pouquinho para vocês, de cada um. Um minutinho. Então, a média aritmética, quando você fala de média aritmética, galerinha, só organizando aqui para poder escrever. Então, média aritmética, certo? É somatório de todos os valores. Você vai pegar todos os valores que você tem, certo? Soma tudo e divide pela quantidade. Quantidade. Certo? Essa aqui. A diferença da média aritmética para média aritmética ponderada é que quando você tem a ponderada, certo? Quando você tem valores repetidos, você usa a ideia do peso que lhe aparece, certo? Suponha aqui, vamos fazer uma ideia pequena aqui. 10, 10, 12, 13. Então aqui, peguei os valores aqui.
Se fosse pegar a média desses valores, você teria que somar tudo, certo? 10 mais 10, 20, 32, 45. Aí você pegaria 45, a média, 45, dividido por 4. Aí você acha o valor aí. Isso que é a média. Você viu que eu somei um por um. Mas essa soma você poderia indicar o quê? 2 vezes 10 mais 1 vezes o 12 mais 1 vezes o 13. Então, esse 2, esse 1 e esse 1 aqui, certo? É o peso que estão falando aí. É a quantidade de vezes que ele está aparecendo. Nesse caso aqui, nesse exemplo aqui. Então, daria a mesma ideia, porque 2 mais 1 seria dividido por 4, certinho? Também daria 45 dividido por 4 aí. Aí depois você tem a ideia de moda. Moda, como está ali, é o que mais aparece. Nesse caso aqui, o que mais apareceu foi o valor do 10. Mediana, que interessante, pessoal. Lá, nesse primeiro exemplo que eu passei, eu tenho lá o 10, o 10, o 12 e o 13. A quantidade de elementos aqui é par. Então, quando a quantidade de elementos for par, você pega dois elementos. Se são 4, a metade é 2. Então, você vai pegar o segundo elemento e sempre o que está na frente dele. Nesse caso aqui, o terceiro, certo? Na frente do meio, certo? Considerado a metade. Então, você vai pegar os dois. 10 mais 12 daria 22. Dividido por 2. Então, a mediana seria de quê? De 11. Mas se eu tivesse quantidade ímpar, 10, 10, colocar aqui o 11, certo? 12, 13. Vai ficar na mesma ideia. Agora a quantidade ficou ímpar. Quando for ímpar, vai ser o elemento central. O elemento central aqui coincidiu também de ser 11, mas pelos valores serem próximos e tudo mais, não é coincidência não. Isso aí, a estatística explica o porquê deu esse 11 aí. Certinho? Então, as ideias principais, média, moda e mediana. Você sabendo isso aí, legal, fica tranquilo. Ah, importantíssimo, cara, eu ia pular isso aqui. Sempre que você fala em mediana, certo? Você tem que ter aqui em mediana a ideia de ordem. Cara, se você pega lá uma quantidade de variáveis, de elementos, certo? No caso numérico, valores numéricos, você tem que colocar ele na ordem, crescente ou decrescente. Eu uso ordem crescente. Então você tem que ordenar, certo, os valores que você tem para depois achar a mediana. Moda, média, não é necessário, mas na mediana, muito importante isso, você lembrar que tem que ter ordem. Se não colocar em ordem, deu ruim para vocês aí, certinho? Certo, então, como eu já falei com vocês, medidas de dispersão não é tão cobrado, certo? Assim, provas externas e tudo mais, mas já mostrei a última aula, uma das últimas aulas nossas foi sobre essas medidas de dispersão, aulas presenciais, certo? O que você tem que lembrar disso aqui? Amplitude. Você pega o maior valor, menos o maior valor que aparece lá na distribuição. Variância e desvio padrão. Variância tem a fórmula, já passei para vocês, e o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Isso aqui não é tão importante nos exercícios que nós passamos para vocês. Se aparecer alguma coisa, é a ideia de amplitude. Certo? Em Enem, tudo bem, é isso aqui. Variância, desvio padrão, como eu falei para vocês, não é tão usual, até por causa da forma do cálculo, né? Um cálculo mais chato, mais detalhado, tem que fazer a subtração, certo, de cada valor pela média, levar ao quadrado, dividir pela quantidade, depois tirar a raiz quadrada, às vezes, de valores não exatos. Então, essas duas ideias não é muito cobrado em provas externas por causa dessa dificuldade, às vezes, de colocar valores um pouco mais tranquilos para cálculo, certo? Possíveis de se cobrar em provas externas aí. Mas é bom qualquer coisinha, dá uma olhada aí no nosso caderno que nós temos esses conceitos também passados para vocês, certinho? Vamos para os exemplos. Certinho, esse primeiro exemplo aqui, galera, a tabela abaixo representa notas de 140
indivíduos, certo? Resultantes da aplicação de um teste de inteligência no MPC Júnior de atletismo na cidade de São Paulo. Então, olha só, vou colocar o laser aqui. Vou ter que voltar daqui a pouquinho para a caneta, mas tudo bem. O que você tem que lembrar aqui? Essa tabela tem que de 42 a 52 é a nota, lembrando-se que o valor 42 entra nessa contagem, o 52 não, o 52, se alguém tirou 52, entraria aqui, que vai de 52 a 62, depois de 62 a 72, e aqui sucessivamente até a maior nota, que foi de 142 a 152. Ninguém tirou 152, senão aqui também teria que estar fechado o intervalo. Beleza? Mas esses intervalos aqui, quando você tem uma distribuição por classes, certo? Essa quantidade de classe foi definida pelo exercício, é definida pelo exercício. Você teria que pegar aqui a amplitude, certo? 152 menos 142 dividido pela quantidade, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, para o 11 aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Seria uma das ideias para você calcular aí a quantidade e tudo mais, mas isso aqui não é interessante na resolução. Como eu falei para vocês, em provas, tudo mais já é dado uma tabela. Você tem que conseguir analisar uma tabela e fazer cálculos quando for necessário em cima dessa tabela. Pessoal, estatística cai muito em Enem, certo? O Enem está chegando aí, vai ter o Enem esse ano, certo? Independente de como vai ser, parece-me que aqui na cidade de Anápolis vai ser que vai ter o virtual, né? Mas é importante para vocês, com certeza é importante para vocês. Vamos aqui então, respondendo. Em que localidade foi desenvolvido esse teste, pessoal? Está aqui, foi escrito, qual cidade foi? Na cidade de São Paulo, está lá escrito. Cara, olha que só teórico mesmo. E tem. Não, pensa que não tem exercícios fáceis assim, no Enem, que tem sim. Tá? Estatística tem exercícios fáceis, médios, e tem, claro, exercícios que são difíceis. Você tem que analisar um pouco mais. Certo? A lista nossa aí tem até exercícios médios para vocês. Quantas pessoas realizaram o teste? Galera, aí olha só, se a pessoa não tem o costume de ler o exercício com muita atenção, o cara comete bobeira. O exercício falou que a nota de quantos? 140 indivíduos. Então eu posso colocar aqui 140. Mas tem aluno que ia querer analisar aqui na tabela. E olhar lá, contar tudo aqui, somando e colocar o 140. Falando um pouco mais da tabela aqui, como eu falei aqui. Olha só, a frequência absoluta. Essa primeira que tudo aqui é de frequência absoluta. Então, quantos indivíduos tiraram nota de 42 a 52? Somente 2. Quantos divididos de 52 a 62? 6. E assim sucessivamente aqui a quantidade que apareceu em cada classe. Aqui, certo? É a acumulada. Olha só, só para relembrar, 2 tiraram nota de 42 a 52, certo? Então aqui só tinha aparecido quantos? 2. Agora acrescentamos quanto? 6. 6 mais 2 daria o 8 para chegar aqui nessa frequência acumulada. E como eu falei lá no início, essa aqui é a frequência relativa. De onde você pega a frequência relativa? De onde você chega nessa porcentagem aqui, galera? Aqui então foi 2 dividido pelo total, que é 140. Certo? Dá aproximadamente lá 1, daria 0,0143. Para transformar isso aqui em porcentagem, duas casas para frente sempre, 1,43%, só para comentar um pouquinho dessa tabela aí, certinho? Mas aqui já está. Ia ter gente que ia ficar aqui somando e tudo mais. A tabela também já fornece para você aqui o total é 140. Já falei que esses dois valores aqui tem que ser iguais. E na tabela, na frequência relativa, o total aqui tem que ser 100%. Isso também é importante. Legal isso aqui, ó. Como eu falei de revisão, certo? Qual que é a variável do estudo? O que está sendo estudado? Leia aí, a tabela abaixo representa o quê? Notas de 140 alunos. Então, está sendo estudado, nota. Se você quiser, nota dos 140 alunos, pode. Olha, legal, 140 alunos. Mas só nota que é a variável, tá, pessoal?
A variável que seria só as notas. Quem seria a população aqui? Olha só. Cidade de São Paulo? Não, não seria. Toma cuidado, certo? O que aqui é? Já foi limitado que foi uma avaliação dentro de uma empresa júnior. Então, a população foi o quê? A empresa júnior. Foi pegando quantos? 140 indivíduos. São todos indivíduos? O exercício não foi específico aqui, por isso que não falou sobre população, sobre amostra, certo? Se pega uma empresa júnior, então pegou aqui somente o de atletismo, poderia ter outros atletas, então seria aqui, a amostra seria 140 aqui se você pegar um conjunto total. Se isso que for total, seria a população que foi feita em cima de um total. Pode ser feita uma pesquisa em cima de tudo, certo? Mas não acontece. Mas é interessante você lembrar, então, aqui. Então, anota. Então, como falei com vocês, a variável ela pode ser quantitativa ou qualitativa. Se a nota, você está falando de valores, certo? De 42, que são valores, ela é o quê? Quantitativa, não é isso? A letra está melhorando. Um dia fica boa nesse trem aqui. Quantitativa, não é isso? Então, são 12 perguntas. Qual foi a variável do estudo? São as notas dos alunos, certo? E ela é o que é uma variável quantitativa. Continua ainda desse mesmo exercício, eu trouxe a tabela para a próxima aqui para não ficar complicado. Galera, olha só. Qual o limite inferior? Tem alguns exercícios que usam até o limite aqui anterior. Atenção, falou aqui a classe que está sendo estudada? Não, não falou a classe que está sendo estudada. Se falasse a classe, você teria que procurar, então, o limite aqui dessa classe seria o 92, certo? O inferior e o superior seria o 102, mas não falou. Então, quando não falou, está falando de um todo, do todo. Então, qual foi o menor valor que apareceu aqui? 42. Esse é o limite inferior dessa distribuição de frequências. E o posterior ou superior, até esse termo aqui, é um dos exercícios da lista, não suas, que eu passei para vocês, mas aqui também pode ser superior, tá, pessoal? Certo? Inferior, certo? Ou superior. Então, superior seria o quê? O maior valor. Quem seria o maior valor aqui nesse exercício? Opa, 152. A mesma ideia, se fosse de uma classe, certo? Você teria que analisar a classe e ver quem que é o limite de cada um. Com amplitude total, olha, aqui o exercício até já falou, que é total, da distribuição, não está falando que é de uma classe. Então, você, amplitude é o maior valor, 152, menos o menor valor, 42. 2 menos 2, 0. 5 menos 4 dá 1. 110, certo? Então, aqui seria a amplitude. E lá no início, como eu falei para vocês aqui, né? São 11 classes. Aí seria lá 110 dividido por 11, que daria 10. 10 foi a amplitude de cada classe, certo? Então, a variação que houve de cada classe, 42 para 52 e tudo mais. Esse aqui, de onde que é o cálculo de amplitude, mas passa. Isso aí, relaxa com isso. Então, a amplitude total da distribuição, 110, maior valor menos o menor valor. Como eu falei, a amplitude é importante, pode ser cobrado, os demais não vai ser cobrado para você. Mais um exemplo só. Legal, galera. Olha só. Dois amigos abriram um restaurante. No primeiro ano, o custo total com as despesas do restaurante chegou a R$ 250 mil. A receita neste ano foi de R$ 325 mil, obtendo assim um lucro de R$ 75 mil. Diferença entre receita e custo. Ó, você está falando aqui, diferença entre a receita e o custo. Olha aqui, ó, aqui tem receita e aqui tem
curso. Vou começar prestando atenção. Ler o exercício para não ficar muito perdido. Esse aqui é até um dos exercícios da lista que eu passei para vocês, se não me engano, tá bom? Se coincidir, beleza, fica no lucro para vocês. A tabela representa, então, o custo total, certo? A receita dos 5 primeiros anos. Beleza. O que o exercício quer? De acordo com a tabela, a média anual, opa, está falando de média anual, certo? Em milhar de real ao longo desses 5 anos é. Galera, você tem que calcular aqui o lucro de cada um. Olha só, aqui 325 para 250 dá 75. 355 para 270 dá 85. 350 para 290 vai dar 60. 265 para 280. 265 para 280. Vamos fazer a subtração para 65. 85. Isso, 85. E aqui menor valor, 260 para 345. Beleza? Então, aqui é o lucro. O que é o lucro? Diferença entre a receita e o custo. Está ali falando, só fiz isso. Então, média dos 5 anos. Você vai ter que somar isso tudo aqui. Efeitos especiais. 75 mais 85 mais 60 mais 85 novamente mais 45. Legal. Quantos anos? 5 dividido por 5. Eu já efetuei esse cálculo aqui, pessoal, no lado. Certo? 350 dividido por 5, que vai dar quanto? 70. Então, letra B seria a resposta. Acabou. Então, tentem fazer a lista aí desses exercícios enviados pela Secretaria da Educação. Boa sorte, abraço, até mais, fiquem na paz.